Imagine que você é um estudante e está visitando um país estrangeiro pela primeira vez, mas, em vez de se divertir lá, de repente você tem que temer pela sua vida da forma mais cruel possível. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Foi exatamente isso que aconteceu em 2016, com um jovem americano chamado Otto Warmbier, que de repente se viu diante de um tribunal após uma estadia turística na Coreia do Norte. Mas não só isso, essas gravações marcaram o começo do fim da vida de Otto Warmbier. Porque na Coreia do Norte ele havia feito algo que parecia inacreditável. Hoje, vamos contar a incrível história de um homem inocente que se deparou com um dos regimes mais cruéis do nosso tempo. Mas antes de falarmos sobre as punições bizarras que Otto Warmbier recebeu por algo que era praticamente uma ofensa ridícula, queremos primeiro explicar brevemente neste vídeo quem era realmente esse jovem americano. Um homem que nem sequer planejava viajar para a Coreia do Norte. Otto Warmbier nasceu em 1994 em Ohio e até o início de seus estudos era considerado um aluno exemplar, com muitos dizendo que ele iria muito longe na vida. Durante seus estudos, ele não apenas foi extremamente aplicado, mas em 2015 também aproveitou uma oportunidade que deveria enriquecer muito seu currículo e sua experiência intercultural. Ele se matriculou para um semestre no exterior em uma universidade em Hong Kong. Lá estudou por vários meses, assim como centenas de outros estudantes de intercâmbio. Mas no final de 2015 surgiu uma oportunidade que se tornaria a decisão mais fatal de sua vida. Uma agência de viagens chinesa ofereceu a ele e a outros 10 estudantes a chance de fazer uma curta viagem de ano novo para talvez o país mais isolado e misterioso do mundo, a Coreia do Norte. Embora Warmbier nunca tivesse antes a intenção de colocar os pés nesse país isolado, ele decidiu espontaneamente se juntar ao grupo porque muitos de seus amigos e colegas estavam indo e esperavam por momentos emocionantes, o que de fato teriam. Otto também queria ver a Coreia do Norte com seus próprios olhos e verificar se a imagem negativa mostrada pela mídia era verdadeira. No entanto, seus pais o aconselharam pelo telefone a não viajar para o país, e com razão. Desde seu conflito com o vizinho do Sul, nos anos 1950, a Coreia do Norte tem sido uma das ditaduras mais temidas do mundo. Desde 1948, a família Kim governa o país com mão de ferro, reprimindo qualquer resistência do povo. Em nenhum outro lugar é tão difícil falar livremente como lá, e o Estado interfere em praticamente todos os aspectos da vida de seus cidadãos e visitantes. Esse também foi o caso de Otto Warmbier e seus companheiros de viagem. Apesar dos avisos, Otto decidiu viajar com o grupo, e assim os 10 estudantes finalmente desembarcaram na noite de 29 de dezembro de 2000 e 2015 no aeroporto de Pyongyang. Eles imediatamente perceberam que na Coreia do Norte vigoravam regras diferentes das do resto do mundo. Em vez de simplesmente saírem do aeroporto, foram imediatamente acompanhados por um funcionário que os levou em um tour feito sob medida. O funcionário garantia que os turistas só vissem o que era permitido. Em vez de permitir que imagens de cidadãos pobres chegassem ao mundo exterior, o governo preferia divulgar filmagens de seus prédios pomposos ou de moradores sorridentes. Em nenhum momento durante a viagem, o grupo de Warmbier pôde se mover livremente. Eles eram constantemente vigiados. No início, isso não parecia incomodá-los tanto. Afinal, só queriam ir embora depois de alguns dias sem causar problemas. Mas tudo mudou na véspera de Ano Novo de 2015. Durante um grande jantar com bastante álcool, Warmbier e seus amigos realmente se soltaram. Eles estavam em um pequeno restaurante e beberam grandes quantidades de soju, um tradicional vinho de arroz coreano. Para o grupo, foi a primeira oportunidade de se sentirem completamente à vontade, já que naquela noite em particular, o funcionário que deveria vigiá-los não estava presente. Mas foi exatamente essa mentalidade que se tornou sua ruína, pois mesmo quando retornaram ao hotel, eles se sentiam como se estivessem de volta a um país normal e livre. Eventualmente tiveram a ideia de participar de um desafio que é uma lenda bastante conhecida entre os turistas na Coreia do Norte, o chamado Desafio do Quinto Andar.
Esse desafio afirma que no 5º andar do Hotel Internacional Yanggakdo existe um andar secreto que na verdade é proibido para os hóspedes. Se esse mito é verdadeiro ou não, nunca foi realmente confirmado. Naquela noite o grupo decidiu que, sem ninguém o seguindo, tentariam o desafio. E assim Otto e 2 colegas de faculdade saíram para explorar e, de fato, encontraram o suposto 5º andar escondido. Lá eles descobriram todo tipo de equipamento de vigilância registrando cada atividade no hotel. Enquanto seus amigos tiraram algumas fotos e deixaram o andar, Otto foi um passo além. No 5º andar também havia antigos cartazes de propaganda norte-coreana de décadas passadas, que tinham um grande significado tradicional para o governo. Otto então arrancou um desses cartazes da parede para levá-lo para casa como lembrança. Em seguida, deixou o andar e voltou para o seu quarto. O que ele não sabia é que perto do cartaz havia também uma câmera que registrou seu ato. No dia seguinte, Otto Warmbier foi ao aeroporto de Pyongyang para voar de volta para Hong Kong. Mas enquanto todos os seus colegas estavam embarcando, de repente 2 policiais norte-coreanos se aproximaram de Otto. Eles o apontaram e o tiraram do grupo. Em seguida, o levaram para a delegacia, e o que aconteceu depois ainda choca o mundo até hoje. Um dia após sua prisão, quando todos os seus companheiros de viagem já haviam deixado o país, Otto Warmbier se viu em um tribunal cheio de câmeras transmitindo ao vivo na televisão norte-coreana. Nesse julgamento, ele foi acusado de cometer um ato contra o Estado que não apenas minava a autoridade da Coreia do Norte, mas também supostamente o tornava o inimigo número 1 do país. No entanto, os noticiários de TV permaneceram em silêncio sobre o que ele realmente havia feito. O jovem Otto Warmbier, com apenas 21 anos, foi então levado para um local desconhecido por 6 semanas. Durante esse tempo, nem o governo americano nem a família de Warmbier conseguiram estabelecer qualquer contato com ele. Somente em 29 de fevereiro de 2016, 6 semanas após o incidente, Warmbier reapareceu em público. Desta vez, ele estava em uma coletiva de imprensa encenada e foi forçado a ler o seguinte: I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. Warmbier confessou o roubo e afirmou que a Coreia do Norte era um país que punia criminosos como ele com métodos exemplares. O que muitos não sabiam na época é que todo o pedido de desculpas havia sido ditado pelas autoridades norte-coreanas e que ele foi obrigado a pronunciá-lo sob coerção. Mas a situação ficou ainda pior. Please, I have made the worst mistake of my life. Em lágrimas, ele implorou por perdão. De acordo com observadores internacionais, ele fez isso porque já suspeitava do que o aguardava nas semanas seguintes. Em vez de extraditar Warmbier para os Estados Unidos após esse pedido de desculpas, aconteceu a pior coisa que ele poderia imaginar. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. No entanto, essa não era uma punição qualquer, mas sim aquela que na Coreia do Norte é reservada apenas aos piores inimigos, o chamado trabalho forçado. Trabalho forçado significa que, como condenado, você deve realizar os trabalhos físicos mais pesados sem parar todos os dias da semana em condições completamente desumanas no campo de prisioneiros. Tudo isso é acompanhado de puro terror psicológico e também de violência física, caso você não cumpra as ordens dos guardas. Pouquíssimos sobrevivem a essas condições por mais de algumas semanas. Enquanto isso, os pais de Warmbier nos Estados Unidos tentaram de tudo para trazer o filho de volta para casa. Eles até recorreram à Casa Branca, e tanto o ex-presidente Barack Obama quanto seu sucessor Donald Trump exigiram que o governo de Pyongyang libertasse Warmbier. Embora os 2 homens mais poderosos do mundo tenham condenado Kim Jong-un e atraído a atenção global para o destino de Warmbier, nada aconteceu. Foram apenas 2 anos depois que sua família soube algo sobre Otto Warmbier. No início de 2017, a Coreia do Norte anunciou que a saúde de Warmbier havia se deteriorado drasticamente por razões desconhecidas e que ele agora estava no hospital.
Um oficial norte-coreano afirmou na televisão estatal que Otto havia induzido um coma em si mesmo com uma pílula para escapar do trabalho forçado. Mas para o governo americano era claro que a condição horrível de Warmbier era resultado das péssimas condições carcerárias na Coreia do Norte. Como Donald Trump, na época, estava cada vez mais em contato com Kim Jong-un e até pressionava por melhores relações entre os dois países, a Coreia do Norte finalmente cedeu após quase 18 meses e libertou Otto Warmbier. Ele foi então levado imediatamente para uma das melhores clínicas da América, mas, para o próprio Otto, infelizmente, nada mais era igual. Apesar do melhor tratamento médico, Warmbier estava em estado vegetativo, incapaz de falar, se mover, sentir ou pensar corretamente. Os médicos o examinaram com os métodos mais avançados e concluíram que na Coreia do Norte, o cérebro de Warmbier provavelmente havia sido deliberadamente privado de oxigênio por vários meses, o que não só é extremamente agonizante, mas também leva quase inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, à morte. E esse medo sombrio finalmente se concretizou em 19 de junho de 2017. Devido à sua miserável condição física, Otto Warmbier morreu sem jamais dizer outra palavra à sua família. Até hoje, mesmo os melhores peritos forenses não têm certeza do que exatamente foi feito com ele na Coreia do Norte e sob quais condições ele foi mantido durante sua prisão. O que é certo, no entanto, é que por causa de um pequeno deslize, toda a sua vida foi roubada da forma mais horrível. Mas mesmo que a vida de Otto já tivesse chegado ao fim, o caso depois ganhou cada vez mais importância na política. Imediatamente após sua morte, Donald Trump impôs uma série de sanções à Coreia do Norte. Desde esse incidente, os americanos também não puderam mais visitar a Coreia do Norte. E as relações diplomáticas, que tinham melhorado recentemente, se deterioraram dramaticamente por causa da morte de Otto. Os pais de Otto ainda processaram o Estado norte-coreano e, embora um tribunal dos Estados Unidos tenha decidido a seu favor, provavelmente nunca receberão os 500 milhões de dólares em indenização que lhes foram concedidos. Tudo isso simplesmente porque Otto, um estudante comum, quis levar um cartaz. Compartilhe sua opinião sobre o caso nos comentários abaixo. Tchau e até a próxima!